Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre saúde mental e sim, devemos estar com esse assunto sempre à mesa, porque é um assunto que o mundo inteiro está vivendo, né? Nós todos estamos passando por uma crise de saúde mental. Então precisamos sim olhar para isso, ter ferramentas, olhar muito para o individual, para o coletivo, para o todo. Eu vou trazer aqui, vou ler um pouquinho o que a Organização Mundial da Saúde então fala. É um estado de bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas capacidades de lidar com o estresse da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir com a comunidade. Aqui a organização fala, né, de ter essas capacidades da gente conseguir, né, lidar com o nosso dia a dia, com as coisas que acontecem, mas estabelecendo o bem-estar. Vou trazer também aqui os pontos que eu abordo, né, segundo a neurociência, do que devemos cuidar da saúde mental, né? Então, o primeiro ponto que a gente fala é da atividade física, que já está comprovado, né, os benefícios que ela traz para o nosso corpo, para o nosso cérebro. Então, fazer atividade física. E aqui não é simplesmente eu ir para uma academia, mas é procurar encontrar algo que eu goste, para que eu possa ter essa mudança, esse hábito na minha vida. Porque se eu determinar algo que para mim não faz sentido, que eu não goste, eu não vou conseguir ter esse hábito, porque eu não vou conseguir levantar de manhã pensando numa coisa que já não me satisfaz. Então é importante ir testando atividades físicas, o que mais tem a ver com cada um, né? Que é muito individual nesse sentido. Olhar para isso, se precisar fazer um acompanhamento médico, pedir algumas indicações, principalmente se tem algum problema de saúde. E eu fiz isso muito na minha vida, testei, me adaptei hoje, faço uma atividade que eu não vou na academia, eu faço ela em casa, mas que me adaptei. Então, para mim, a saúde hoje ela é muito tranquila. Então, a gente tem que ir testando, vendo de acordo com as necessidades, né? Que cada um tem, o que cada um gosta, né? O segundo passo é ter uma alimentação equilibrada, né? Com nutrientes, alimentos que são saudáveis. Eu trabalho muito com alimentos vibracionais, né? Que tem essa vibração maior, que são alimentos que trazem muito mais vibração ao nosso corpo, mais energia, né? Todo produto que é industrializado, ele tem uma baixa vibração. Então, quanto mais a gente consumir coisas saudáveis, alimentos saudáveis, preparar os nossos alimentos, ter o cuidar com alimentos que sejam mais de origem orgânica ou biológica, em função dos pesticidas, dos químicos que estão ali, que isso tudo também baixa a nossa vibração e que faz parte, né, a gente se manter uma vibração mais alta para a gente ter também melhores condições de conseguir lidar com as situações diárias e manter um bem-estar. Outro ponto aqui é a gente ter relacionamentos também saudáveis, relacionamentos que tenham a ver conosco, procurar pessoas, amigos, né, familiares que gostam de uma conversa que tenha no sentido de evoluir, né, que façam, que ajudem a sua vida, né, e que não são aqueles relacionamentos tóxicos que muitas vezes colocam para baixo. Então, saber lidar com isso, quando tiver alguma situação também, saber contornar, daqui um pouco tente achar alternativas de talvez não estar tanto com essas pessoas ou de não falar tanto, né? Achar alternativas que possam, mas simplesmente é ter relacionamentos que te levam ao bem-estar, que te tragam, falar sobre assuntos que te tragam ali uma alegria, que te tragam
esse olhar para essas descobertas, olha o que está acontecendo, né, no mundo, que legal, olha, estamos mudando, não aquela tristeza, né, aquela toxicidade, olha, nós estamos todos com medo, o mundo vai acabar. Então, olhar para esse sentido e trazer esse olhar para o lado mais positivo, que é isso que vai ajudar também o bem-estar, né? Porque quando a gente olha notícias, muitas vezes, elas são tóxicas, elas nos trazem muitas vezes para um olhar de medo, né? Gera uma ansiedade, gera muitas coisas. Então, se a gente olhar ou ler um livro, por exemplo, ou fazer um grupo de amigos que discutam outros assuntos, não ser esse outro lado, né? Olhar, sei lá, como é que o mundo foi descoberto, como é que, sabe, assuntos que tragam para o pensar para a vida, como é que é o ser humano, né? Como é que nós somos feitos, como é que funciona o nosso cérebro, enfim, assuntos variados. Aqui também aprender coisas novas, aprender uma comida diferente, aprender uma atividade. Ah, eu nunca pintei, vou experimentar, vou pintar, vou me arriscar. E muitas vezes nessas situações se encontra os dons, as habilidades, né? Porque a gente pode ter o nosso trabalho, pode ter o nosso hobby, o nosso lazer, e é nessa parte da arte ela é super importante, porque na arte a gente consegue até colocar as nossas emoções numa pintura. Quando a gente tá ali pintando, a gente tá ali olhando, sendo presente, escutar música, fazer poesia, enfim, várias coisas. Ah, mas eu não sei. Mas lê um livro, aprende, faz coisas diferentes, que o cérebro vai começar a fazer essa plasticidade, né? Fazer esse movimento também. Opa, tem coisa diferente aqui, né? Tá acontecendo algo diferente. Peraí, olha, vamos ativar isso, né? As sinapses começam. Então, isso também é um dos pontos importantes. Fazer a terapia é essencial. Hoje, se a gente olhar para a terapia, ela é um investimento. E a gente precisa, sim, se trabalhar, se autoconhecer. É uma ajuda que todos nós precisamos, porque sozinho é muito mais difícil. Então, quando a gente trabalha também esse lado de comunidade, isso é importante, né? A gente conseguir olhar também o todo, e aqui sempre é o de ajuda, né? O olhar também é esse de ajuda, porque tem muitas coisas que eu não me enxergo e que minha psicóloga, minha terapeuta enxerga e consegue me mostrar, e isso é importante, né? Então a gente investir. Ah, ok, eu não tenho condições, então vai lendo, vai entendendo sobre as emoções, né? Sobre o que fala o corpo, o que tá sentindo, o que é ansiedade, o que tá acontecendo na tua vida, né? Vai trazendo esses assuntos que também são importantes e vai entendendo, né? Hoje a gente tem a internet, a gente tem assuntos tão maravilhosos, mas também a gente tem muitos assuntos que não vale a pena botar tempo, né? Então, o nosso tempo é precioso, a gente tem que escolher o que realmente a gente vai consumir, né? As redes sociais estão aí, tem muita coisa boa, tem muito, nossa, assuntos assim importantíssimos, coisas que hoje antigamente se precisava ler livro, buscar, né? Eu lembro aquelas Barças, procurar. Hoje a internet nos possibilitou isso. E aí é a chave, a gente conseguir encontrar assuntos que realmente nos ajudam, nos norteiam, né? E não ficar olhando aqueles outros assuntos que são mais tóxicos, né? Então isso também vai trazer um bem-estar. Quando eu estudo, quando eu leio, quando eu descubro, eu digo, olha que legal, como é que eu funciono, como é que eu tô indo, né? Sei lá, aqui é inúmeras coisas, né? Achar, sei lá, vou estudar, sou formado numa coisa, vou estudar outro assunto. E daqui um pouco vai descobrindo coisas muito importantes que vão te ajudar, né? Então, esse olhar para si, para o bem-estar, ele é importante, né? Outro ponto é que a gente deixou muito de estar na natureza.
E aqui o meu convite é para a gente voltar a estar na natureza. Em que sentido? Se a gente tem, por exemplo, vai praticar uma atividade física, se puder ir para a natureza, né, praticar uma caminhada, ver o mar, ou lá onde tem as árvores, na floresta, enfim, ir para um lugar onde tem a natureza, porque a natureza é uma conexão que nós seres humanos temos muito forte e ela nos ajuda muito na nossa energia, ela nos ajuda muito a nos voltar ao nosso centro. Então, a natureza ela é super importante, né? Quando tiver possibilidades de botar os pés na terra, na areia, ter esse contato, porque esse contato com a natureza ela é muito importante e ela vai reenergizar, vai tirar, descarregar, né? Quando a gente tá com as energias ali muito. Então, a terra, né? A areia, ela vai fazer esse processo e ela vai fazer nós voltarmos, estabilizar, voltarmos ao centro, né? Então, isso faz parte de nós seres humanos, né? De estar em contato com animais, com bichinhos, né? Quem não tem, mas estar indo para lugares que tenham, né? As crianças, isso é tão importante, as crianças terem esse contato com os animais. Hoje já se vê, né? Várias terapias que estão tendo, né? Enfim, e que o quão é importante estar nesse contato com a natureza para a gente voltar a se reconectar, né? Então, ter esse olhar, né? E outro ponto que aqui desse autoconhecimento eu acho importante, essa atividade intelectual também, é olharmos para nós mesmos, né? Ter um tempo de silêncio. Muitas vezes a gente de manhã já levanta, já pega o celular, já vai indo, né? Então aqui ter um tempo, ficar em silêncio, se conectar, ver, olha, acordei, o que que eu tô sentindo, o que que o meu corpo tá dizendo, né? Outra prática é meditação, ficar em silêncio, né? Então, tem várias práticas, né? Vários momentos que a gente pode tirar e silenciar nossa mente, que é isso que a gente precisa, né? Por vezes aproveitar lá quando vai na natureza, ficar quietinho, observando lá a árvore, pássaros, o mar, né? Então isso é tão importante porque a gente começa a criar um espaço dentro do nosso cérebro para que a gente consiga trabalhar nesse momento presente e diminuir também a ansiedade. Então esse é um dos pontos também super importante. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido também, acho que precisa levar adiante, compartilhe esse vídeo, dê seu like aqui e eu vou trazer mais dicas para vocês. Então, fiquem aí atentos e muito obrigada pelo seu tempo.